também sou utilizador do Porto de Aveiro, mas nesta qualidade como Presidente da Comunidade Portuária queria deixar aqui umas notas muito breves e depois passar rapidamente que as diferentes experiências pudessem ser partilhadas, quer com a Administração do Porto, quer com o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. De facto, todos partilhamos e todos sabemos da importância das exportações para o nosso desenvolvimento e, mais do que isso, até no momento presente, para a nossa sustentabilidade, para a nossa sobrevivência. E, portanto, nós como operadores e muitos de nós exportadores e outros de nós importadores, mas, enfim, muito presentes no comércio internacional, saudamos muito esta perspectiva e estamos claramente disponíveis, arriscando os nossos meios e os meios que conseguimos concitar, no sentido de criar valor e, com essa criação de valor, poder, de facto, contribuir para a melhoria da situação do país. O Porto de Aveiro tem sido um bom exemplo, na opinião de muitos de nós, e na minha opinião em concreto, de uma preocupação de articulação da operação e do investimento portuário com o resto da rede logística. De facto, dando o exemplo da experiência que conheço mais de perto, que é dos graneiros líquidos, e em concreto da vida do Polo Químico de Estarreja, de facto, Portugal é, por comparação com muitos outros países desenvolvidos, e nomeadamente países europeus, fortemente deficitário num tipo de infraestrutura que provavelmente nos próximos tempos, assim como não houve no passado, não haverá investimento nessa matéria, que é ter uma rede de pipelines para tudo o que são combustíveis e para tudo o que são graneiros líquidos, que existem em todas as economias desenvolvidas, mas que em Portugal, de facto, não existem. Ainda há poucos anos verificámos o problema do abastecimento ao aeroporto de Lisboa a partir de uma greve que, entretanto, tinha acontecido nos transportes rodoviários, o que mostra uma fragilidade que não é muito comum nos outros países desenvolvidos como nós, mas porque essa é uma realidade, a articulação entre os portos e o resto da rede logística é absolutamente essencial. E nós, no Polo Químico de Estarreja, beneficiamos muito, na nossa logística, da vantagem que é e que existe hoje da existência de uma ligação ferroviária integrada à rede nacional, ao nosso polo logístico e à operação no Porto de Aveiro. E, portanto, esta perspectiva de investir articuladamente e tendo em conta aquilo que são as necessidades de quem vai utilizar essas infraestruturas é importante em todas as circunstâncias, mais importante no momento atual e nos momentos futuros em que, de facto, não vai haver ou não vão existir muitos meios para que possamos reforçar a nossa capacidade logística, que é absolutamente essencial para a nossa capacidade exportadora e para o nosso crescimento. O Porto de Aveiro é um porto que está muito integrado, e a comunidade portuária é desse exemplo, muito integrado num tecido, enfim, que é um tecido de base regional, mas com um hinterland que acaba por ser muito mais extenso do que a região de Aveiro, do que o distrito de Aveiro, do que as regiões que lhe são imediatamente adjacentes. E, de facto, a melhoria da logística também permitirá que essa função integradora de atividades que estão, enfim, num interland relativamente alargado, possa beneficiar e possa ser alavancada ainda mais atividade. As várias comunidades portuárias, incluindo a nossa, têm estado em diálogo com o Governo e foram envolvidas, e estamos bastante contentes com isso, no programa Expor e num diálogo tendente a medidas concretas que possam melhorar o funcionamento dos portos, quer de uma forma, quer no caso de medidas mais estruturais, que têm a ver não só com a existência de investimentos, mas mais do que isso com a operação, a qualidade da operação e o custo dessa operação, custo integrado dessa operação e a facilidade de interação com as diferentes autoridades, e quer da relação formal, quer da própria relação financeira com as várias autoridades que acabam por estar presentes nos portos. Temos tido, pelo menos no campo dos princípios, um excelente diálogo, claro acolhimento, e, portanto, vamos continuar a contribuir, independentemente do contributo específico desta reunião, vamos continuar a contribuir com os nossos colegas exatamente nessa forma. Uma nota final, antes de passar a palavra, é que nós aqui na Comunidade Portuária de Aveiro defendemos o interesse das várias empresas que operam em Aveiro, mas não temos uma visão paroquial da operação do Porto de Aveiro.
E foi por isso, Sr. Secretário de Estado, que eu ontem não reagi às declarações de um colega meu, presidente de uma outra comunidade portuária, que, enfim, fez duas declarações que eu acho que, em termos daquilo que é a operação do Porto Aveiro, eu gostaria de deixar aqui presente, e falo-ei certamente também ao meu colega. O primeiro aspecto é que não é correto fazer uma segmentação temporal dos investimentos e depois classificar o Porto de Aveiro como um porto extraordinariamente ineficiente, porque basicamente o que se fez foi considerar os anos em que foram feitos investimentos em Aveiro, anos esses em que não foram feitos investimentos noutros portos, nomeadamente o da Figueira da Foz, que era o caso de comparação, e a partir daí determina-se que o Porto de Aveiro é um porto ineficiente. Ora, quem vai dizer se o Porto é eficiente ou ineficiente são os operadores no Porto, no sentido são os carregadores do Porto de Aveiro. E, portanto, nós, se do ponto de vista do interesse nacional for mais interessante que esse tipo de movimentações sejam feitas por outros portos, nós não vamos fazer resistências a que isso aconteça, porque numa situação como a atual, uma visão paroquial do funcionamento dos portos não me parece que seja adequada, quando ainda por cima estamos a falar em portos que são geridos pela mesma administração. Um último ponto que também é importante, eu não, enfim, não vou fazer considerações sobre, que aliás também ontem foram feitas, a adequação do Porto de Aveiro por um colega nosso, não pelo Governo, à movimentação de terminais de granéis sólidos e, mais do que isso, à movimentação de contentores. Acho que serão os operadores que se pronunciarão sobre isso. Como o Sr. Secretário de Estado pôde observar ontem, não assumi a defesa paroquial do Porto de Aveiro. Eu acho que cabe a quem está no mercado fazê-lo. As comunidades portuárias não são órgãos sindicais do Interland próximo de cada um dos portos e, portanto, é muito importante que as pessoas livremente olhem para esta situação num contexto em que todos nós o que queremos é coopetição entre os portos, é que a rede logística do país seja o mais eficiente possível, porque todos nós utilizamos várias infraestruturas portuárias ao mesmo tempo. E, portanto, era esta nota de que aqui em Aveiro nós não temos uma visão paroquial do funcionamento dos portos e que achamos que é muito importante que os agentes económicos e que os agentes decisores políticos tomem decisões olhando para o todo nacional e não para o interesse específico de uma ou de outra área,